Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lima e eu estou aqui para trazer uma palavra a pedido da Tati Camargo e da Drica Reis, do projeto Mães com Fé. Obrigado, Tati e Drica, pelo convite para participar dessa conferência online que vocês estão promovendo, nesse projeto tão lindo de vocês, que tem dado suporte, apoiado e cuidado de tantas mulheres, tem sido uma bênção. Eu sou psicóloga clínica, acompanho casais há mais de 15 anos, estou vivendo nos Estados Unidos há 7 e aqui eu fiz um doutorado em aconselhamento clínico. Também comecei um projeto nas mídias sociais em outubro de 2019, quando lancei meu livro 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso. Então, se você quiser conhecer meu canal no YouTube, Gisele Lima, minha página do Instagram, @drgiselelima, meu Facebook, Doc Gisele Lima, você vai ver como eu tenho me esforçado aqui com muito carinho, produzindo um conteúdo rico de qualidade, com a intenção de também contribuir e ajudar aí na sua vida, no seu casamento, de alguma forma. E hoje aqui nós vamos falar do tema casamento em tempo de pandemia. Estamos todos vivendo esse momento, essa situação. Então eu quero trazer uma palavra de como fazer desse momento uma experiência produtiva, construtiva, uma experiência que vai trazer crescimento e fortalecimento no seu casamento e na sua família. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar, que nós precisamos entender, enxergar a nova realidade. Existe uma nova realidade que foi posta e não temos mais como negar. E é importante a gente ter clareza dessa realidade, enxergar essa realidade para que nós possamos reagir de uma forma produtiva e superar essa situação. Então, de repente, nós começamos a ouvir de forma repetida que uma pandemia estava instalada. Então, o que era pandemia? Muitas pessoas talvez ainda hoje não tenham a noção exata do que é uma pandemia. Existem doenças transmissíveis e que geralmente são controladas no local ou num país, mas principalmente hoje, com o deslocamento tão fácil, tão intenso das pessoas, uma epidemia de doenças transmissíveis, ela pode ultrapassar os limites, as fronteiras dos países e se espalhar pelo mundo. Então, uma epidemia se transforma numa pandemia, foi o que aconteceu no caso do coronavírus. E o que essa crise do coronavírus trouxe de diferente? Porque não é a primeira crise mundial, não é a primeira pandemia. Em 2009 nós tivemos a H1N1, que foi a gripe suína, por exemplo. Mas o que é a crise? A crise é algo que nos tira da nossa zona de conforto, do nosso modo automático de viver e nos obriga ou nos força a mudanças, a mudar de lugar. Então, o que essa crise do corona trouxe de tão diferente? O isolamento social, a quarentena, que nós ainda estamos vivendo. Aqui nos Estados Unidos, nós já estamos fazendo a 9ª semana de isolamento social. Então, mudanças muito drásticas, muito bruscas, um volume enorme de informações em tempo real. Então, o que essa crise trouxe? Um pânico, uma paranoia, também generalizada, global. E nós nos vimos em meio a uma situação completamente nova. E agora? O que fazer para que essa situação, essa crise do corona seja uma experiência
construtiva na nossa casa e no nosso casamento. Nós temos hoje uma visão mais ampla dessa realidade que foi se estabelecendo. Nós fomos percebendo que era uma crise que ia além da saúde pública, mas globalmente uma crise econômica, política e emocional, porque nós logo começamos a perceber que estávamos mundialmente adoecendo emocionalmente. O aumento rápido de transtornos de ansiedade, de depressão, do índice de suicídio, da violência doméstica, que já estavam altos e se agravaram rapidamente quando essa crise se instalou. Então, nós temos uma visão mais ampla, mas ainda não conseguimos ver todo o cenário, não temos as respostas para o futuro, ninguém tem as respostas e essa é a crise. A crise é o caos de não ter mais o lugar onde nós estávamos e ainda não conseguir vislumbrar um lugar novo, ainda não conseguir ter clareza de para onde nós vamos. Então essa incerteza causa ansiedade, causa angústia e ninguém tem ainda as respostas. Eu também estou aqui na mesma situação, mergulhada na mesma realidade, também não tenho as respostas, mas eu quero tentar ajudar fazendo uma estruturação desse momento, dessa situação que nós estamos vivendo, para tentar ajudar você a fazer dessa experiência uma experiência de crescimento, de fortalecimento no seu casamento e na sua família. Então vamos pensar o seguinte, vamos dividir essa situação em 3 fases. Em cada fase eu vou colocar para você os principais desafios e o que pode ser feito para viver de uma forma construtiva. A primeira fase foi a fase do anúncio da pandemia. Então, uma fase que já é passado, uma fase que nós já passamos. Mas talvez tenha algumas pessoas que ainda estão paralisadas nessa fase. Quais foram os principais desafios da primeira fase de anúncio da pandemia? Entender o que estava acontecendo, assimilar as medidas de proteção para poder seguir, as medidas de prevenção, lidar com a avalanche de informação de todos os lugares, principalmente as informações falsas, não se contagiar com o vírus da paranoia, do pavor, do medo. Eu acho que esse foi o maior desafio dessa primeira fase, não se contagiar por esse vírus da paranoia, que foi mais contagiante do que o próprio coronavírus e começou a se alastrar rapidamente por causa dessa avalanche de notícias. Então esse foi um grande desafio. Como eu disse, nós fomos tomados por uma ansiedade muito grande devido à incerteza, à indefinição, à falta de clareza, de não saber ainda direito o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Inicialmente uma preocupação grande com a saúde física mesmo, mas logo nós fomos percebendo que também precisava haver uma preocupação, um cuidado também com a área emocional. Então, o que fazer nessa primeira fase? Eu espero que você tenha conseguido passar de forma construtiva. O que poderia ter sido feito? Se informar bastante para ter clareza das medidas de prevenção, de proteção, do que realmente era o vírus, mas se informar em fonte segura, filtrar bastante em que você ia ver as notícias e também na quantidade, nessa dosagem de quantidade que você ia ver de notícias por dia. Até mesmo em sites ou canais cristãos, mesmo as notícias que traziam às vezes passagens bíblicas, porque se começou a falar muito do apocalipse, do fim do mundo, e tudo isso
vai trazendo uma descarga de adrenalina e vai aumentando muito essa tensão, o estresse e o nível de ansiedade, e muitas pessoas também entram em depressão, e algumas pessoas foram contagiadas realmente por esse vírus da paranoia. Começamos a ver condutas irracionais, comportamentos que não faziam muito sentido. Quando nós entramos na paranoia, no pânico, nós perdemos um pouco a razão e começamos a agir mais pelo instinto. É como se nós perdêssemos um pouco a humanidade e começássemos a ser mais animais mesmo para sobreviver, e esquecemos do outro, esquecemos que nós somos seres sociais. Então nós vimos comportamentos das pessoas invadindo os supermercados, as lojas, para comprar uma quantidade exorbitante de coisas que não fazia sentido, porque elas não sabiam se iam precisar, mas com medo da escassez, mas também não se lembrando mais do outro, né? Então são comportamentos irracionais que colocam em risco mais ainda a vida das pessoas do que o próprio vírus. Então essa primeira fase foi lidar com tudo isso, e filtrar as notícias era fundamental, seguir as medidas de proteção, do isolamento social, de uso da máscara, do gel, etc., tudo que as autoridades estavam fazendo também. E principalmente nessa primeira fase era fundamental buscar a Deus, buscar na palavra de Deus uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que acalmasse essa ansiedade do coração. E a palavra de Deus está cheia dessas palavras. Eu separei algumas aqui, você deve ter várias também. Em 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha só, se nós olharmos para a nossa vida, se olharmos para trás, nós vamos ver o cuidado, a proteção, a provisão de Deus nos mínimos detalhes. Ele não vai deixar de cuidar de nós agora e de prover na nossa casa agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a ansiedade? Ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada vai nos separar desse amor e desse cuidado. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos de comer, que iremos de beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então a palavra de Deus nos deixa claro que de nada vai adiantar a nossa preocupação, a nossa ansiedade. De nada vai mudar a situação. Nós temos que ter o controle das nossas emoções, deixar tudo na presença de Deus, descansar para que nós possamos agir e reagir a essas mudanças de uma forma produtiva e construtiva, para que haja crescimento na nossa casa, para que a nossa família seja fortalecida e não destruída. Infelizmente, muitas pessoas vão fazer desse momento não uma oportunidade única, mas uma oportunidade que vai passar, e vão fazer dessa experiência algo negativo e destrutivo. E eu tenho certeza que não vai ser o seu caso, e nós vamos conversar. Então, essa primeira fase nós já passamos. Espero que você tenha passado bem, que você tenha feito essas coisas para que houvesse esse crescimento. Então passamos para a segunda fase, que é o isolamento social, a fase da quarentena. Então essa fase nós ainda estamos nela, mas eu creio que nós estamos quase saindo dessa fase. E vamos passar para uma terceira fase que eu vou falar em seguida. Mas vamos conversar bastante essa fase
é o presente, é o agora, é o que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não conseguiu ver oportunidades de crescimento, de fortalecimento, de agir de forma produtiva, eu quero te ajudar. Nós vamos conversar para você entender direito o que significa essa fase e o que você pode fazer. Quais são os principais desafios na fase da quarentena, do isolamento social? A adaptação. Nós estamos no processo de adaptação. E esse processo é você ter a flexibilidade, conseguir se ajustar, se adequar a essa nova realidade que está se pondo, a uma situação de mudança. Então, quando você consegue reagir a essa adversidade, o momento que nós estamos vivendo é um momento de adversidade. As adversidades são inerentes à vida. Elas acontecem durante a nossa vida. E a forma como nós nos posicionamos é o que vai dizer se a gente teve sucesso nesse processo de adaptação, se nós conseguimos nos ajustar e superar. Então, superação é você ter sucesso nesse processo de adaptação. E todos nós temos o potencial para isso, vai depender da forma como nós estamos reagindo e lidando com essas mudanças que se mostraram, com essa adversidade que atingiu o mundo inteiro num momento só. Todos nós estamos vivendo a mesma adversidade, só que muitos vão conseguir sair mais fortes, mais maduros, mais unidos no seu casamento, nas suas famílias, e outros, infelizmente, não. Inclusive, na China, eu fiquei sabendo que já há uma estatística que naquela cidade onde foi mais atingido, que ficou isolado, o índice de pedidos de divórcio aumentou muito depois da quarentena. Então, essa não vai ser a nossa realidade, porque nós vamos compreender o que está acontecendo e vamos reagir de uma forma positiva, construtiva, e essa vai ser uma oportunidade única para fortalecer a nossa família, amém? Por quê? Quais foram as mudanças relevantes que o isolamento social nos trouxe? Algo completamente novo, que nunca ninguém tinha passado antes, a perda da liberdade de ir e vir. Nós tínhamos uma liberdade de ir em qualquer lugar que quiséssemos, a hora que quiséssemos, e de repente nós somos forçados a ficar restritos em um mesmo lugar, todos juntos, de forma intensiva. Então, a outra mudança foi o convívio intensivo. A convivência intensiva é o que eu considero mais relevante, que nós precisamos adaptar a ela, porque o isolamento social trouxe uma mudança total da rotina e da dinâmica familiar, da dinâmica dos relacionamentos. Como que era a nossa rotina antes? Antes, a gente acordava, cada um ia para o seu contexto, cada um ia para um lugar, para os seus trabalhos, para a escola, a academia ou para a faculdade. Então, essa diversidade de contextos, que também nos dá uma variedade de convívio, cada um estava num lugar convivendo com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, e trazia para casa novidades. A nossa convivência, ela era limitada, restrita a algumas horas do dia. O nosso contato em família era pouco. A nossa rotina de antes, ela favorecia evitar o contato, especialmente para aqueles que já estavam vivendo conflitos e problemas no casamento e que estavam protelando. A rotina ajudava a evitar esse contato, colocar debaixo do tapete. E agora, na convivência intensiva, isso não é mais possível. Então, era tudo tão novo para nós que nós não sabíamos
como íamos reagir. Mas para quem trabalha com comportamento humano, na área da psicologia, nós sabíamos que a tendência era na convivência intensiva, com o passar dos dias, o nível de estresse aumentando, haver uma mudança de humor e aumentando a irritabilidade, a agressividade e as pessoas começarem a discutir, a brigar por coisas mínimas, pequenas. Se isso não for entendido, dificilmente a gente vai conseguir fazer dessa experiência uma experiência produtiva. Então, olha só os desafios dessa fase que nós temos para nos adaptar e enfrentar. A perda da liberdade de ir e vir, a convivência intensiva, a alteração da rotina e da dinâmica familiar e também aprender a trabalhar em casa, né? Todo mundo teve que se reinventar aí e aprender um pouco do mundo digital que vinha se estabelecendo globalmente, mas de uma forma mais lenta, e agora foi acelerado, todo mundo teve que ir para o digital e aprender a trabalhar em casa. Então, tudo completamente novo para nós. Então, o que fazer para que essa experiência seja mais produtiva? E aqui eu estou falando mais direcionado para as mulheres, é claro que vai servir para os homens também, mas nunca foi tão importante o seu papel como ajudadora, como auxiliadora e como administradora do lar. Nós que temos uma convicção cristã, a partir dessa visão, nós acreditamos assim que Deus instituiu o casamento, fez o homem e a mulher com funções, com propósitos claros e diferentes, e o papel da mulher é de ser ajudadora, e nunca foi tão importante você empenhar bem esse papel de ser uma mulher sábia, de ser uma mulher virtuosa, para cuidar da saúde emocional da sua casa. Então, o que você pode fazer se você ainda não fez? O que você pode fazer para que isso seja crescimento, fortalecimento no seu casamento? A primeira coisa, sem dúvida, buscar a Deus. Invocar a presença de Deus na sua casa, estabelecer o reino de Deus na sua casa. Isso é fundamental, isso vai refletir em todo o resto. Isso vai definir a atmosfera da sua casa. Isso vai definir o clima da sua casa. As mulheres sempre foram quem definiu o clima da casa, mas e por isso nunca foi tão importante o papel, o posicionamento das mulheres na sua casa. Então, o que eu quero te dizer aqui? Presta bem atenção. Mulheres, tome a iniciativa. Não fique esperando que o seu esposo faça. E também não fique estressada se ele não fizer. Nós já estamos num nível muito alto de estresse. Nós estamos com muitas variáveis que já aumentam o nível de estresse. Então, você não pode ficar estressada com pequenas coisas. E isso, principalmente, dessa questão que eu estou falando, de buscar a Deus, de estabelecer o reino de Deus, tome a iniciativa. Nós, como cristãos, muitas vezes as mulheres cristãs, elas ficam muito frustradas, muito decepcionadas, porque nós temos essa convicção de que os homens são o sacerdote da casa. Mas muitas vezes, se o homem não está tendo condições de fazer, faça você, porque isso vai ser muito relevante nesse processo de adaptação da quarentena. O clima, a atmosfera da sua casa vai depender disso. Se nós invocamos a presença de Deus, estabelecemos o reino de Deus na nossa casa, isso vai refletir no comportamento das pessoas,
dos nossos filhos, do nosso esposo e da nossa convivência em geral. Então, se você ainda não fez isso, faça urgentemente, porque isso é o que vai fazer toda a diferença. O que mais que você pode fazer na quarentena para exercer o seu papel de ajudadora, de auxiliadora, de cuidar do emocional da sua família? Eu falei antes, a tendência é ir aumentando o nível de estresse, os nervos ficarem à flor da pele, todo mundo começar a ser mais agressivo e a discutir por coisas mínimas. Então, alguém tem que ser o agente de pacificação. Então, que seja você, mulher. A mulher sempre teve essa característica acolhedora, cuidadora. A mulher sempre foi mais relacional, ela gosta de ajudar, de oferecer ajuda. Então, nunca foi tão importante agora esse posicionamento. Seja esse agente de pacificação. Observe, fique atenta ao humor da sua casa. Quando os nervos começarem a se exaltar, quando o estresse começar a passar de um nível que está causando prejuízo, que você seja aquela que vai interromper, que vai trazer a paz, a palavra de harmonia, né? Olha, gente, calma, peraí, não precisa disso, nós precisamos entender que nesse momento nós temos que estar unidos, trazer essa palavra de acordo, de pacificação mesmo, né? Então é fundamental nesse momento você, como mulher, ser esse agente. Outra coisa importantíssima é estabelecer uma rotina. Como eu falei, a nossa rotina antes era totalmente diferente. Nós tínhamos cada um o seu contexto. E isso eram escapes. E esses escapes foram perdidos quando nós viemos ficar restritos numa convivência intensiva no mesmo local, o tempo todo juntos. Então, nós não estávamos acostumados com isso. Então, é preciso buscar estabelecer uma rotina mais semelhante possível da outra rotina. Claro que não vai ser possível igual, mas se isso já era para ter sido feito lá no início, né? No início era tudo novidade, estava tudo muito solto, nós ainda estávamos tentando entender direito o que estava acontecendo, o que precisava ser feito, mas já era para ter sido feito esse estabelecimento dessa rotina. Isso é tão relevante, eu até gravei um vídeo, coloquei no IGTV, no meu Instagram, porque nós precisamos dessa rotina. É fundamental para que as coisas não percam o rumo. Então, acordar mais ou menos no mesmo horário que acordava. Se acordava cedo, continue acordando cedo. Vista uma roupa, tira o pijama, não fique o tempo todo, né, de pijama. Mesmo que seja uma roupa mais leve, de ficar em casa, mas é importante ir reestabelecendo aquela rotina e principalmente buscar de alguma forma esses escapes que a gente tinha quando a gente ia para o salão, para a academia, para o futebol, e agora a gente não pode mais. Então é importante também, eu quero dar uma palavra para você, mulher. Cuide da sua aparência, não é porque está na quarentena que a gente vai ficar o tempo todo, né, descabelada, não passar um pouquinho, um blushzinho, um batom. Se arrume para o seu esposo, para você mesma. Isso também faz toda a diferença. Quando você vai ver, quando você se arrumar, colocar uma roupinha, fazer um pouquinho de maquiagem, arruma seu cabelo, dá uma prendida, você vai ver como que o seu ânimo, o seu humor vai mudar. Muda completamente.
Agora ficar se olhando todo dia no espelho, né, com aquela cara descaída, aquele semblante descaído, pálido, isso vai interferindo no nosso, na nossa mente e vai interferindo no nosso humor também e no nosso comportamento. Então, presta atenção aí, não deixe de cuidar da sua aparência por causa da quarentena. E eu estava falando dessa rotina de ter esses escapes, né? Você mesmo pode agora desenvolver a habilidade de pintar suas unhas, fazer a sobrancelha, vai aprendendo aí no YouTube, tem muita gente aí mostrando, ensinando, é momento de aprender coisas novas. Mas esses escapes significa ter hora para tudo, ter hora para acordar, ter hora para comer, ter hora para estudar, ter hora para trabalhar, especialmente para quem está precisando trabalhar em casa, precisa ter o seu espaço, a sua privacidade. Quem tem muitas crianças aí, precisa ter essa educação, esse controle. É um tempo importante para ensinar muitas coisas, educar as crianças a respeitar o espaço do outro, a privacidade, a individualidade do outro, né? Principalmente os que precisam trabalhar. Eu vi muitas vezes a Tati Camargo mesmo, no Mães com Fé, eu compartilhei muitos dos posts de tantas dicas interessantes para fazer com as crianças, tantas, não só brincadeiras, mas atividades. Eu compartilhei várias com amigas que têm crianças em casa, né? Meus filhos já estão casados, eu ainda não tenho netinhos, então eu não tenho criança mais em casa, mas eu compartilhava com as minhas amigas para tentar ajudar. Então essa rotina, ela tem que ter horário para tudo e tem que ter tempo. É uma oportunidade única, maravilhosa para fazer muitas coisas juntos, mas também precisa ter horários para fazer coisas pessoais. Nós somos diferentes, gostamos de coisas diferentes. Essa convivência intensiva, ela é estressante se nós não tivermos o mínimo de escapes para fazer as coisas que nós gostamos, para ter um tempo até sozinho, para ficar às vezes pensando, né? Então é muito importante nessa rotina ter tudo isso. Eu fiz um post também no meu Instagram sobre isso, como fazer dessa quarentena, desse isolamento social, uma oportunidade importante para a sua família. Então é um momento único, como eu disse, de buscar a Deus juntos, né? Buscar a Deus pessoalmente, ter uma intimidade, buscar uma intimidade maior com Deus, sem dúvida. Buscar a Deus como casal, né? Fundamental, importantíssimo. Orar juntos, orar um pelo outro, um com o outro, estudar a palavra de Deus juntos e junto em família, né? Ter um momento de culto, de adoração, de estudo da Bíblia juntos. Então, essa é uma coisa extremamente importante, é o que vai mudar toda a atmosfera da sua casa, como eu já falei aqui antes, né? É uma oportunidade incrível para se divertir juntos. Nessa rotina tem que ter esse espaço para brincar, para jogar, para assistir filmes juntos. É um momento muito bom para você ver vídeos de família antigos, fotos de família antigas, relembrar os momentos juntos em família, para poder rir juntos, se divertir juntos também, né? É um momento muito importante para conversar. Então, outra coisa, você mulher como ajudadora, como auxiliadora, como administradora do lar, é você que pode puxar essas coisas, é você que pode coordenar para que essas coisas vão acontecendo aí na sua casa, né? Então, é tempo
de conversar. Conversar com cada filho separadamente, conversar muito como casal, né? É importantíssimo ter conversas profundas, transparentes, e isso só vai ser produtivo se não for discussão. Porque se for para se tornar discussão, briga, é melhor não fazer, né? Vai só piorar a situação. Mas para que seja produtivo, é preciso criar um ambiente seguro, que não tenha acusação, que não tenha cobrança, que não tenha julgamento, para que as pessoas se sintam seguras de abrir o coração para colocar os seus medos, os seus anseios. E aqui tem outra coisa fundamental para que você faça na quarentena e que você estimule aí na sua família, mulher, para que seja algo construtivo, que é desenvolver a empatia. Nós somos muito diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós não podemos nos esquecer disso. Você precisa entender que cada filho, seu esposo, a sua esposa, vai fazer esse processo de adaptação de forma pessoal, de forma subjetiva. Então nós precisamos entender que cada um tem desafios diferentes. Para cada um as dificuldades têm um nível diferente. Então é importante ter essas conversas, parar para ouvir o que está sendo mais difícil para você de enfrentar, de se adaptar. Tem pessoas que pelo temperamento elas adoecem só de ter que ficar em casa. Tem pessoas mais extrovertidas ou mais dominantes que elas precisam sair, elas precisam se relacionar. Todos nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar. Mas tem pessoas que pelo temperamento, isso é uma necessidade maior. Então, de repente, seu esposo, a sua esposa está sofrendo muito, porque ficar em casa é algo muito difícil, né, para eles. O meu esposo é uma pessoa assim, é uma pessoa mais extrovertida, mais dominante. Então, eu gosto muito de ficar em casa. Ficar em casa para mim é algo agradável, é tranquilo, é normal, não é algo que me faz sentir ansiosa ou deprimida. Pelo contrário, me sinto bem. Mas não é todo mundo. Se eu não entendo que isso para o meu esposo é muito difícil, é uma barreira muito grande, né, para poder apoiar, para poder ajudar, então nós vamos entrar em conflitos por causa disso. Querer que todo mundo se comporte da mesma forma diante dessa situação, que ela é igual para todo mundo, mas cada um vai lidar de forma diferente, de acordo com o seu temperamento, do seu jeito de ser. Então nós precisamos desenvolver muito essa empatia e conversar sobre isso. O que está sendo difícil para cada um, para que um possa ajudar o outro na sua dificuldade, possa apoiar o outro na sua dificuldade. Mulher, você pode estimular a cooperação. Nós temos ouvido algumas mulheres falando, poxa, eu não aguento mais, estou sobrecarregada, meu esposo não me ajuda, meus filhos não me ajudam. Nós sabemos que da cultura brasileira, principalmente, essa cooperação em casa, nas tarefas de casa, não faz muito parte da nossa cultura. Então você pode estimular a cooperação. E aqui eu vou te dar uma dica. Não adianta, não é reclamando, punindo, cobrando o tempo inteiro, né, como uma mulher rixosa, que você vai conseguir a cooperação. É claro que nesse momento, um esposo que tem uma visão cristã, é natural que ele, com cuidado com a sua família, com a sua esposa, por amar a sua esposa, ele deveria cooperar naturalmente, entendendo. Eu sei que no Brasil, aqui não é tão comum, mas no Brasil é comum ter ajudantes em casa. Então é uma coisa que é uma mudança muito significativa para as mulheres. Então os homens precisam sim cooperar mais. Mas mulher, você pode, vou te ensinar aqui um segredo, para que você aprenda a estimular melhor a cooperação na sua casa.
a punição, a cobrança, a acusação não são eficazes. Muito mais eficaz é o reforço positivo. Então, se você mudar o seu comportamento, as pessoas vão começar a te dar uma outra resposta. Então, não adianta, se você ficar só acusando e cobrando, as pessoas vão ficar reativas, isso vai só piorar o nível de estresse, da tensão, e a sua casa pode se tornar um inferno, em vez de ser uma coisa produtiva e construtiva. Então, você pode aprender a reforçar. Você pode, com amor, com carinho, claro, falar, pedir, mostrar o quanto você, falar de você, o quanto você está sobrecarregado, o quanto está sendo difícil, mas a cada coisa que o seu esposo, os seus filhos fizerem, você precisa valorizar, reconhecer. Isso a gente chama de recompensa. Se eles forem recompensados por isso, eu sei que muitas pessoas pensam, mas não faz sentido, não é mais que uma obrigação, todo mundo está na casa, todo mundo mora na casa, todo mundo usa as coisas da casa, mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Então, para ter um ambiente mais harmonioso, você pode incentivar essa cooperação. Então, o que você pode fazer? Fazendo isso, você pode reforçar, você pode elogiar, reconhecer, até mesmo agradecer, você pode falar e expressar o quanto aquilo foi bom, quanto você se sentiu bem com aquilo que o seu esposo, o seu filho fez, ou a sua filha, o quanto foi importante para você, o quanto ajudou, dá um abraço, dá um beijo, tudo isso é reforço positivo. Tudo isso é uma recompensa que vai estimular, mesmo inconsciente, a pessoa a fazer de novo, para receber aquela recompensa. Porque é gostoso, é bom, é um ganho. Então faça isso, em vez de ficar o tempo inteiro reclamando, punindo, cobrando. Então comece a estimular a cooperação e também o clima da sua casa. Eu tenho certeza que vai melhorar. Então nunca foi tão importante uma comunicação eficaz, uma comunicação clara de que que o outro entenda exatamente o que eu estou querendo dizer, que não fique nada mal entendido, que a gente aprenda a perguntar mais, a checar mais, e não fique achando que o outro está achando, não fique achando que o que o outro está querendo dizer, e fique já ofendido e magoado. Mas é muito importante perguntar mais para entender exatamente o que uns e os outros estão querendo dizer, o que aquilo significa para um e para o outro. E por último, nessa fase de quarentena, o mais importante, preste muita atenção no que eu vou te falar, talvez você não pensou nisso ainda, mas essa fase, o que vai tornar mais produtiva essa experiência de pandemia é se preparar para a próxima fase, se preparar para a terceira fase que eu vou falar agora, porque muitas pessoas não estão pensando nisso. Então a gente está tão focado na quarentena, às vezes tão preocupado com detalhes, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, desestressa com a casa, não fica estressada com a casa, é um momento atípico, né? Não queira que a casa esteja impecável o tempo todo, releve mais, cobre menos, deixa um pouco, se for a louça, acumular para o outro dia, o chão ficar sem limpar um dia, não sei o que é que te incomoda, mas estresse menos com a casa, já tem tantas coisas mais importantes, mais relevantes, que é exatamente o que eu estou falando agora. Se preparar, tudo isso que eu falei antes,
vai trazer unidade, crescimento na sua família e vai estruturar vocês como casal, como família, para viver a próxima fase que nós já vamos entrar. Eu acredito que muito em breve, já nas próximas semanas, nós já vamos entrar, na verdade nós já estamos entrando na terceira fase. Então pense agora em se preparar para a terceira fase, que é a pós-quarentena, que é a fase de um cenário mundial, de uma crise sem precedentes, econômica, política e emocional, como eu disse antes. Nós ainda não sabemos a dimensão, a complexidade das consequências, das sequelas. Então nunca foi tão importante investir no seu relacionamento conjugal, na sua família, com tudo que eu falei antes, para que vocês estejam fortes. Vocês precisam estar bem, vocês precisam estar fortes para enfrentar o cenário que está se pondo agora pós-quarentena. E quando eu estava falando das diferenças, a diferença também entre homem e mulher, a mulher do papel de administradora do lar e o homem, nós sabemos que tem o papel, a função de governo, de provedor, de protetor do lar. Agora, mulher, para bem e pensa. Se você ainda não parou para pensar, pensa agora. Como deve estar a cabeça do seu esposo? Diante desse cenário, saindo desse isolamento social, dessa quarentena, sem saber o que realmente vai encontrar, ele como provedor, talvez muitas mulheres que estão me ouvindo, seus esposos já perderam o trabalho, né? Ou outros não sabem se vão garantir o trabalho, ou estão prestes a perder o trabalho. Então, olha só, pensa um pouco, você precisa ter mais empatia. Você precisa desenvolver a empatia pelo seu esposo agora, porque a cabeça dele está a 1000 por hora. Então você às vezes está aí preocupada, se estressando, cobrando, ficando tão nervosa com coisas tão pequenas, com coisa tão banal de casa, por causa de um copo que não foi lavado, ou não estava no lugar certo, ou a toalha, ou uma coisa que sujou, não sei. Mas tem coisas muito mais importantes para pensar, se preparar, se fortalecer na intimidade, em cumplicidade. O seu esposo nunca precisou tanto de uma ajudadora, de uma auxiliadora, do seu apoio do que nesse momento. Então para e pensa e converse com seu esposo de forma bem transparente, deixa ele abrir o coração para você. O que será que está passando na cabeça dele? Quais os anseios? Quais os medos? O que ele está pensando como provedor dessa casa, como protetor dessa casa, diante do que ele vai precisar enfrentar? Então talvez o seu esposo possa estar meio aéreo, meio distraído, porque ele está trabalhando, pensando no como fazer, o que ele vai fazer, tentando enxergar oportunidades para se reinventar no meio dessa crise. Então, apoie agora o seu esposo, tente ajudá-lo, né? Então, nessa fase que nós vamos entrar, que ela ainda não é clara, nós não temos todas as informações e todas as respostas. Qual é os nossos maiores desafios? Vai ser uma nova adaptação, um outro processo de adaptação que nós precisamos superar. Cada um também de forma subjetiva. Nós vamos ter que retomar uma rotina que não vai ser mais como antes. Nós não sabemos ainda exatamente como vai ser, mas nós vamos ter que criar
uma outra rotina diante de todas as mudanças que vão ainda ser estabelecidas, se mostrar para nós. Enxergar a oportunidade e agir. Então, muito mais importante é a nossa ação agora, em conjunto. Aprender coisas novas, reestruturar o padrão de vida. E aí nós precisamos ter muita consciência disso, principalmente como mulheres. Tem muitas mulheres que são insensíveis diante de uma situação dessa, ainda conseguem cobrar os seus esposos, acusar os seus esposos, quando o padrão de vida vai diminuir. Talvez muitas coisas que vocês tinham condições de comprar não vão poder mais. Eu acho que Deus nos permitiu agora enxergar as coisas de outra forma e ver como a gente desperdiçava coisas, quantas coisas supérfluas a gente consumia sem uma necessidade real, não é mesmo? Quantas coisas a gente até comprava e a gente começou a perceber que a gente pode viver com muito menos, que a gente pode sim ter uma vida mais simples até, que não é isso que importa. Nós estávamos dando muito valor a coisas que não deveríamos dar tanto valor. E nós estávamos esquecendo as pessoas, a nossa família, o nosso cônjuge, né? Então, que você possa enfrentar esses desafios aí dessa terceira fase de forma construtiva, produtiva, unida, apoiando o seu esposo, para que vocês possam fazer disso uma experiência criadora, uma experiência de crescimento e fortalecimento, com todo o aprendizado que nós estamos tendo, né? Então, o que a gente pode fazer? Buscar a Deus intensamente, buscar a Deus, invocar a presença de Deus, como nunca nós havíamos buscado antes, individualmente e juntos. Estar mais próximo do seu cônjuge, acabei de falar isso, muita empatia, muita paciência, mulheres, muita persistência. A situação, uma situação de adversidade, é uma situação completamente atípica. Não dá para ficar com mimimi, não dá para ficar de forma queixosa, reclamando de tudo, acusando, não dá. Nós precisamos agora ter maturidade e desempenhar bem como nunca o nosso papel de ajudadora, de auxiliadora, o nosso papel de intercessora pela nossa família, né? De administradora do lar. Então, refazer o orçamento é fundamental, já começar a fazer um planejamento novo. Quem já tinha precisa sentar e rever e refazer. Quem não tinha é imprescindível, precisa fazer um orçamento, um planejamento para curto, médio e longo prazo. Precisa fazer isso urgente para essa terceira fase que nós já estamos começando. E claro, manter os olhos fixos em Cristo e nas suas promessas. Não deixar de buscar na palavra de Deus aquilo que nos traz esperança, aquilo que fortalece a nossa fé. Então eu separei mais algumas passagens aqui, vou ler para você, mas você também vai buscar as suas. Você coloca aí no mural em casa, você declara aí na sua casa também, ensina para os seus filhos, né? No Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confie no Senhor, não tema. Ele tem cuidado de você, da sua família, ele vai continuar cuidando. Não temerei más notícias, meu coração está firme e confiante no Senhor. Salmo 112:7. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. E Ele nos ama. E Ele vai continuar cuidando de nós. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. E Jesus nos avisou que nós íamos ter tribulações nessa vida, mas que nós não nos desanimássemos, mas não nos desesperássemos, mas tivéssemos bom ânimo. Então, eu aproveito para dizer que o bom humor é fundamental para você fazer dessa experiência uma experiência produtiva. Sem bom humor, vai ser muito difícil. Então, leve mais na esportiva, releve mais e você vai ter uma harmonia na sua casa. Então, essa é a palavra que eu tinha para você. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, né? E tenho certeza, tenho convicção, nós vamos superar, nós vamos sair mais forte, pessoas melhores, casais melhores dessa crise. Nós não vamos sucumbir, você não vai sucumbir. Nós já nos adaptamos a muitas coisas até aqui, já superamos muitas coisas até aqui com esse isolamento social, com todas essas coisas tão novas, e nós vamos continuar nos adaptando, nós vamos continuar superando, e você vai ser uma mulher virtuosa, sábia, aí na sua casa, vai ser uma ajudadora exemplar, uma auxiliadora exemplar, vai apoiar o seu esposo para que ele tenha discernimento de Deus, que ele tenha estratégias novas de Deus para lidar com essa crise mundial e sair mais forte, e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Então, eu quero te pedir para visitar as minhas redes sociais. Vou deixar aqui os endereços para você ir lá conhecer e visitar. Mais uma vez agradeço, Mães com Fé, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que vocês continuem abençoando aí tantas vidas. E também, se você quiser adquirir meu livro, 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso, na bio da minha página do Instagram, tem todos os links, você pode adquirir na Amazon, nas lojas americanas, também no Submarino, na loja Amo Família. Então tem várias formas de você adquirir. Eu tenho certeza que vai abençoar, vai contribuir com o seu casamento também. Muito obrigada, um grande abraço.